Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz mundial, declaro aberto o 86º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones, vinculado ao distrito LC1 e hoje com a palestra O Leonismo no Brasil. Nosso distrito teve o privilégio de ser o início de tudo. A fundação do Lions Club Mater, que foi exatamente no dia 16 de abril de 52, que deu o pontapé inicial de todo o movimento em nosso país. Teremos como expositores o nosso estimado diretor internacional, companheiro Leão Marciano Silvestre, o PCC Gervásio Araújo, representando o nosso distrito múltiplo LA, o nosso companheiro presidente do distrito múltiplo Eduardo Jacó, do múltiplo LC, e também o companheiro Jardel Pacheco, presidente do múltiplo LD. E teremos ainda uma exposição do associado do Lions Club Mater, companheiro Leão Isidoro Flamengo. Convido para fazer a invocação a Deus o companheiro Leão Wilson Douglas Gualberto. Invocação a Deus. Senhor, aqui reunidos te pedimos, protegei nossos amigos e nossa família leonística, que trabalha hoje e sempre pelo fortalecimento da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Pai, nós te agradecemos a bondade no coração para servir nosso próximo, a sabedoria, a força necessária para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade, a alegria do dever leonístico cumprido. Nós te agradecemos porque nos deste a tolerância para respeitar a opinião dos demais. Nós te agradecemos por alimentar as aspirações de todos de servir a humanidade que sofre. Nós te agradecemos porque nos dá agora a oportunidade de estarmos entre nossos amigos e companheiros. Por isso, Pai, dai-nos humildade de aprender, dai-nos bondade de servir, e bendizei, Senhor, o nosso trabalho. Assim seja. Queremos dar boas-vindas a todos os participantes de mais um ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos. Esse ciclo é um ciclo especial, porque marca, na prática, o início das comemorações dos 70 anos do Lions no nosso país. Ao comemorarmos o 69º aniversário do Lions Clube Rio de Janeiro, Mater Clube do Brasil, e, consequentemente, comemorarmos nessa festa virtual o congraçamento de todos os distritos múltiplos, é importante que nós já caminhemos em função do novo aniversário. E teremos, no ano que vem, a comemoração de 70 anos. E são 70 anos, as bodas serão naturalmente comemoradas pelos dirigentes dos clubes, os governadores, os dirigentes dos conselhos dos distritos múltiplos, enfim, por todos. E nós preparamos realmente esse momento para ouvirmos companheiros, e esses companheiros vão discorrer sobre o Lions no Brasil. Com a concordância do nosso governador, Carlos Eduardo Schaeffer, nós idealizamos um encontro onde se tivesse naturalmente o momento de falar um pouco sobre o passado, mas que não se limitasse a nós vermos a visão só do passado. É importante que nós tenhamos, e essa é a contribuição importante, tantos expositores estarão conosco, sobre uma visão do futuro. Como é que os líderes maiores do nosso movimento pensam em relação aos próximos anos e daqui para frente. Tivemos um passado brilhante e temos um futuro promissor. Duvidoso, sim, mas promissor. E para isso nós convidamos o nosso querido diretor internacional, que vai discorrer como orador dessa nossa abertura, desse nosso ciclo de estudos, e tivemos o prazer de ter as representações dos 4 distritos múltiplos. Distrito múltiplo LA, na pessoa de seu ex-presidente do Conselho, por designação do presidente do Conselho, que fez uma belíssima, e fará uma belíssima apresentação histórica sobre o movimento e uma visão de futuro. A nossa querida governadora, presidente do Conselho do Governador do Distrito LB, companheira Dalva,
que trouxe a sua mensagem, também a visão desse importante centro-oeste do nosso país, a nossa contribuição do querido Eduardo Jacó, presidente do Conselho de Governadores do Distrito LC, e como presidente do Conselho do Distrito UFTLD, o nosso sempre brilhante Jardel. Temos então a visão dos 4 presidentes, ou dos 4 distritos múltiplos, na pessoa de seus líderes que foram indicados e foram convidados e aceitaram a participação. Mas nós não podemos deixar de ter a festa sem ter o principal homenageado, que é o Lions Mater. E o Lions Mater é presidido pelo nosso companheiro Luiz, designou Isidoro Flúmiga, é um ex-presidente, é filho de um ex-governador de Lions também, e que participa como sendo o que vai falar em nome de toda essa trajetória do Lions Mater e, naturalmente, a sua visão em termos de futuro. Óbvio, queremos agradecer ao nosso companheiro governador, Carlos Eduardo Schaeffer, que preside esse momento, tem o seu espaço também de fazer a sua exposição, e um agradecimento muito especial também à Aurora Carvalho, que auxilia em todos os eventos nossos, na parte técnica, nas apresentações e todo esse momento de congraçamento virtual. Então, desejamos a todos um bom encontro e eu me despeço aqui e esperando que possamos estar em breve num próximo ciclo de estudos ou no próximo workshop, no encontro com essa comunidade virtual de Lions. Muito obrigado e um bom encontro a todos. Saúdo todos os leões presentes nesse 86º ciclo de estudos leonísticos do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, entidade vinculada ao Distrito LC1, em comemoração ao Dia do Leonismo Nacional, 16 de abril, que tem como tema central o Lions no Brasil e suas perspectivas. Agradeço com muita honra o convite do PDG João Roberto Moreira Alves, presidente do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, e o governador do Distrito LC1, DG Carlos Eduardo Moreira Ramos Schaeffer, para participar deste ciclo de estudos leonísticos. Como sabemos, o leonismo chegou ao Brasil com a fundação do Lions Clube Rio de Janeiro, o Clube Mater do Brasil, que foi o primeiro Lions Clube fundado no Brasil, em 16 de abril de 1952, por Armando Fajardo, apadrinhado pelo Lions Clube de Montevidéu, que foi o primeiro Lions Clube da América do Sul. E tudo começou em dezembro de 1951, quando o Nivaldo Navarro, da Associação Internacional, estava em visita ao Lions Clube de Montevidéu, Uruguai, com a missão de difundir o leonismo na costa do Atlântico. Por isso, conclamou os companheiros uruguaios para que se interessassem na fundação de um clube no Brasil, no Rio de Janeiro. Na oportunidade, ocorreu uma feliz coincidência. Encontrava-se naquela capital do Uruguai um ilustre brasileiro, Dr. Armando Fajardo, que ali fora assistir uma prova clássica de turf que tem o seu nome. O então presidente do clube uruguaio, companheiro Pedro Berro, também turfista, era amigo íntimo de Fajardo. Com o pedido de Navarro, o companheiro Pedro Berro telegrafou a Fajardo que, após a prova de turf, dirigira-se a Buenos Aires, Argentina. O telegrama convidava Fajardo a fundar o leonismo brasileiro e esclarecia que os leões uruguaios aguardariam a sua passagem por Montevidéu para os entendimentos necessários. Estes tiveram lugar no aeroporto de Carrasco, às 4h30 da madrugada, chuvosa, que dali partiu Fajardo, credenciado para a sua elevada e nobre missão. Fajardo havia conhecido os ideais de servir de Melvin Jones, que dos Estados Unidos florescia para todo mundo. Armando Fajardo era diretor do Jockey Clube brasileiro e homem de negócios da sociedade carioca, quando o Rio de Janeiro era a capital federal do Brasil.
De lá do Uruguai, Fajardo trouxe para o Brasil a ideia de fundar o primeiro clube de laios no Brasil, concretizada numa assembleia almoço no Jockey Clube brasileiro, que reuniu 40 homens de liderança da cidade do Rio de Janeiro em torno do ideal leonístico, sendo eleito o médico e professor Arnaldo de Moraes como o primeiro presidente do Lions Clube Rio de Janeiro. Em seguida, em 23 de junho do mesmo ano, foi fundado o Lions Clube de São Paulo, sob a liderança de Floriano Peixoto dos Santos, o leão número 2 do Brasil, que recebeu a homenagem de fundador do Lions Paulista. E como um efeito cascata, foram fundados seguidamente centenas de outros Lions Clubes em todo o Brasil. No ano seguinte, em 1953, o companheiro Armando Fajardo foi eleito o primeiro governador do Distrito Leonístico do Brasil. Por estes e por outros tantos motivos que traduziram o companheiro Leão Armando Fajardo como um homem solidário, com espírito associativo, com a coragem dos pioneiros. Os leões do Brasil, em convenção nacional, o contemplaram com a designação de o leão número 1 do Brasil. Armando Fajardo recebeu esse título por ser considerado precursor do leonismo no Brasil. De acordo com a deliberação da segunda Convenção Nacional de Lions Clube, em São Paulo, em 1955, o dia 16 de abril é o dia do leonismo nacional, porque nesta data se deu a fundação do primeiro clube do Brasil, o Lions Clube Rio de Janeiro. Os 3 primeiros clubes fundados no Brasil foram Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. O leão número 1 do Brasil, como já disse, é Armando Fajardo, fundador do Lions Clube Rio de Janeiro, e primeiro conselheiro internacional do Brasil. Armando Fajardo, em 1953, foi o primeiro governador de distrito do Brasil e também o patrono do leonismo no Brasil. Título este outorgado a ele em 1964 na Convenção Nacional de Salvador, Bahia. Floriano Peixoto Santos é considerado o leão número 1 de São Paulo, fundador do primeiro clube de São Paulo e o segundo do Brasil, o Lions Clube de São Paulo Centro. Ressaltamos que Elias Salomão, Elu, foi reconhecido pelo CNG, Conselho Nacional de Governadores, no ano leonístico 92-93, como sendo o primeiro brasileiro a ingressar em um Lions Clube, o Lions Clube Guarajá Mirim, do distrito S1, na Bolívia, um mês antes da fundação do primeiro Lions Clube no Brasil, o Rio de Janeiro, em 16 de abril de 1952. O Brasil teve 2 presidentes internacionais, como todos sabemos, o companheiro Leão João Fernando Sobral, em memória, no ano leonístico 1976-1977, e pelo saudoso companheiro Leão Augustinho Soliva, em memória, no ano leonístico 1996-97. A partir de julho de 1999, por decisão da Convenção Nacional em Belo Horizonte, Minas Gerais, em maio de 98, e aprovado pela Diretoria Internacional, o Brasil passou a ser constituído por 4 distritos múltiplos, LA, LB, LC e LD. Desde então, o leonismo brasileiro vem contribuindo imensamente à sociedade brasileira com obras e campanhas de assistência social e comunitária. A importância de pequenas coisas juntas foram construindo no Brasil o que é o Lions de hoje, como, por exemplo, a amizade e o companheirismo. O leonismo brasileiro, assim como o leonismo mundial, sofreu os impactos da pandemia do coronavírus, isso há 1 ano. O episódio da pandemia ficará marcado em nossas vidas e no futuro será destaque nos livros da história. Num primeiro momento, ficamos pasmados e continuamos a viver uma situação nunca pensada e jamais imaginada nem pelos futurólogos de plantão. Nós, leões, assim como toda a população, nos recolhemos, fomos tomados pela preocupação e pelo medo, algo, aliás, que ainda existe e muito nos incomoda.
Vimos amigos e familiares tendo suas vidas interrompidas, vimos sonhos destruídos e ainda mais, pessoas necessitadas. Como já disse, estamos passando por algo até então inimaginável, algo que nos trouxe muito medo e responsabilidades. De repente, nos vimos distantes dos amigos, familiares e dos nossos sonhos. O mundo parou, mas gradativamente acredito que a situação tende a voltar à normalidade, mas tudo ainda está na base da incerteza. E tem mais também, estamos conseguindo vencer a pandemia no Brasil com a garra dos leões brasileiros que arregaçaram as mangas e mesmo em condições adversas colocaram a mão na massa e continuaram com as reuniões virtuais que muito contribuíram para que o leonismo brasileiro permanecesse vivo e em movimento, servindo as comunidades. E na realidade o leonismo brasileiro teve que se readaptar, se renovar e se reinventar. Lembramos também que desde sua criação em 1917, o Laios caminha lado a lado com o desenvolvimento administrativo, sociológico e tecnológico mundial. Temos como exemplo as reuniões virtuais, distritais, convenções, posses de clubes, posses de novos associados, treinamentos, visita dos governadores aos clubes, as reuniões da diretoria internacional e a próxima convenção internacional, que será virtual. Temos certeza que esse legado das reuniões virtuais não poderá ser deixado de lado quando retornarmos à normalidade no pós-Covid-19. Percebo que nos dias de hoje, que o leonismo brasileiro, além da pandemia, tem outros desafios a serem enfrentados, outros caminhos a percorrer, outras barreiras a serem ultrapassadas e novos dilemas que fazem parte do atual contexto em que o Laios está inserido. Como corre-corre é a pressa desenfreada que o mundo nos obriga a enfrentar. E a alegada falta de tempo e o individualismo perverso que consome e reprime o espírito de solidariedade. Diante disso, quais são as perspectivas futuras do leonismo no Brasil? Acredito e sempre acreditarei no futuro promissor do leonismo brasileiro. O nosso movimento leonístico, já com 103 anos de vida e com o decorrer do tempo, o Laios mudou e muda sempre, acompanhando o progresso da humanidade. E sofreu impactos de pandemias, guerras e variações da economia mundial e saiu ileso em todos, né? E quando mudamos, é sinal de que estamos crescendo. Em todas as mudanças, só não mudou a grandeza do ato dos leões se unirem para servir. O conceito leonístico é, sobretudo, humanitário. Ao nós associarmos, a um Laios Clube, prometemos servir desinteressadamente ao nosso próximo, aos mais necessitados, sem esperar receber nada em troca. Portanto, assumimos, a partir daí, o compromisso com o servir. Servimos com dedicação ainda maior e principalmente com responsabilidade. Nesse tempo de pandemia, temos que ser exemplo à comunidade, adotar medidas, todas as medidas de segurança, como distanciamento, higiene, utilização de equipamentos de proteção e principalmente fortalecer nosso sistema imunológico e incentivar todas essas práticas. Ter a simplicidade que também não pode ser confundida com a humildade subserviente, mas a simplicidade de aceitar as pessoas como elas são, de ser amigo, de estar ao lado de nossos companheiros leões, de nossas companheiras leões, de nossas domadoras, de nossa família leonística, ajudando até o limite de nossas forças. O companheirismo reinante nos Laios logo fez com que os leões percebessem que desfrutavam seus clubes muito mais quando podiam colaborar e demonstrar sua generosidade conjunta, em prol da melhoria da vida de nossos semelhantes. Esta afirmação
companheiros e companheiras, mais do que nunca é verdadeira hoje em dia. O companheirismo leonístico deve ser a prioridade básica de qualquer programa de atividade de um clube de laios. Deve ser fundamental para um projeto de ação comunitária. Sem companheirismo não haverá coesão, não haverá entusiasmo, não se realizará um trabalho social positivo, não existirá laios. O companheirismo é a união que transforma simples conhecidos em amigos fraternos, solidários nas alegrias e nas aflições, das que se irradia a força de ação do movimento leonístico, na prática do ideal de servir. Da convivência surge a amizade, e da amizade surge o companheirismo, como instrumento eficaz de êxito na prática do ideal de servir. Sem companheirismo também não há ideal de servir, porque ninguém serve sem amor. Essa que é a verdade. Não há dúvida que o companheirismo é a base que dá origem à prestação de serviço. Essa pode ser a receita para o leonismo brasileiro. Mais uma vez agradeço a todos os organizadores desse importante evento, que tem como finalidade o desenvolvimento do leonismo brasileiro. Leonismo sem fronteiras, sem arrogância, sem egoísmo. Muito obrigado a todos. E vamos vacinar. Vacina a todos. Família leonística brasileira, companheiros todos, meus cumprimentos. Quem vos fala é Gervásio Araújo, ex-presidente de conselho, atualmente coordenador da GAT-GST do Distrito LA6. Quero agradecer ao meu presidente atual, companheiro Luiz Filho, pelo convite que ele me fez para representar o Distrito Múltiplo LA nesse 86º Encontro de Estudo Leonístico, programado pelo Instituto Melvin Jones, vinculado ao Distrito LC1. Nossos agradecimentos. Para falar sobre o leonismo nacional, suas perspectivas, é preciso voltar um pouco na história. Imagine os senhores que o leonismo nasceu em circunstâncias de época muito difícil. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, onde morreram mais de 6.200.000 pessoas, e logo um pouco antes de uma pandemia mundial, gripe espanhola, na qual morreram cerca de 100 milhões de pessoas. Então vejam, senhores, ali nascia o leonismo. Uma bênção de Deus, escolheu Melvin Jones para fundar a Associação Internacional de Laios Club. Então o leonismo nasceu nessas circunstâncias. Aí viemos 103 anos depois, uma pandemia avassaladora que está comprometendo a vida da humanidade. E aí o leonismo mundial, brasileiro, continua vivo. Com seus 48 mil clubes no mundo, mais de 1.400.000 associados. No Brasil, com seus 1.500 clubes, quase 40 mil associados, prestando serviço humanitário aos que mais precisam. E agora que o leonismo diz ao que vem. É nessa circunstância, o momento em que a sociedade está precisando mais do leonismo. É agora. E eu vejo, pelo que eu acompanho como GST, que os clubes continuam trabalhando com dignidade, servindo as comunidades, aliviando a fome, divulgando as prevenções do diabetes, trabalhando no meio ambiente, com toda a dignidade. Isso nos fortalece, nos envaidece, nos orgulha de ser leão. De igual modo, companheiros, companheiras domadoras,
Para falar do leonismo brasileiro especificamente, precisamos também voltar um pouco ao passado para reverenciar o nosso companheiro líder, homem de negócio, bem-sucedido, Armando Fajardo, quando teve a feliz ideia também de trazer para o Brasil o leonismo mundial em 1952. A nossa gratidão a esse companheiro Armando Fajardo. Como disse, os leões brasileiros continuam trabalhando firmemente nos propósitos, filosofia e preceito de Melvin Jones, aliviando a fome de quem tem fome, aliviando a sede de quem tem sede, levando roupa a quem precisa, assistência médica aos doentes, e assim o leonismo não para. Isto é um orgulho para todos nós brasileiros, voluntários. Portanto, as perspectivas do leonismo brasileiro, ainda indefinidas por conta dessa pandemia, em que todos se encontram desestabilizados, todos com a sua saúde mental abalada, psicológica, tantas diversidades decorrentes dessa pandemia. Mas haveremos de encontrar, como dizia a nossa presidente Gudrun, ex-presidente internacional, encontrar soluções criativas para sairmos e sobrevivermos essa pandemia com todos os cuidados, precauções, uso de máscara, álcool gel, distanciamento e triunfarmos daqui a pouco com a vacinação em massa e sairmos dessa pandemia, sobrevivermos e continuarmos a nossa vida. Os leões não param jamais, continuam trabalhando. Como diz Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. O que ele quis dizer com isso? Que nós, enquanto seres humanos, intelectuais, empresários, líderes, cidadãos, temos que continuar nos movimentando, criando, inovando, fazendo, realizando, contribuindo. Se assim não fizermos, viver não é preciso. Todavia, vejo como maior perspectiva do leonismo brasileiro e mundial a feliz ideia também que tiveram nossos líderes mundiais de criar a equipe global de ação. Aí, nessa equipe global de ação, está o futuro do leonismo, está o crescimento do leonismo, está a prestação de serviço de qualidade e volumosa, está a formação de líderes. A equipe GAT, essa mega equipe de líderes mundiais, jurisdicionais, de distrito múltiplo, de distrito, de clube, é que vai fazer a diferença no futuro próximo. Mas a GAT mais importante é a do clube. É essa que os líderes têm que se aliar para apoiar, treinar, formação de novos líderes, aumento do quadro associativo e prestações de serviço. Essa é a GAT mais importante, a dos clubes. Primeiro vice-presidente é o assessor de liderança, o homem que vai preparar os líderes no seu clube, organizando instruções leonísticas, organizando fórum, convidando outros líderes para fazer instruções leonísticas nos seus clubes, e aí está formando novos líderes, fortalecendo os atuais líderes, porque não existe líder perfeito ou completo. Sempre estamos aprendendo algo quando participamos de eventos. O assessor de aumento de sócio é o GMT do clube, cargo importantíssimo no crescimento do leonismo, fidelizando os leões afastados, os leões do clube, estabelecendo meta de crescimento do clube. Não existe clube completo, sempre tem que estar entrando novos associados, porque sempre também sai um ou outro. E é preciso sempre estar crescendo. Fundação de clubes é uma função extremamente importante do clube. E o GST, assessor de serviço, monta o seu comitê de assessor de serviço e vai programar, planejar a prestação de serviço por semestre ou anual, aprovação da diretoria,
e todos os leões trabalhando. Essa é a GAT que eu quero, é a do clube, é a que mais importa. Sem desmerecer o valor dos demais líderes. Claro que eles, os demais líderes, são os que vão fomentar a GAT do clube, sem desmerecer, longe de mim. Mas nós temos que focar na GAT do clube, que é onde acontece o leonismo. A atividade fim do Lions é a que nos interessa. E é essa que nós vamos focar. O que podemos fazer para melhorar a GAT em todos os níveis? Preciso que os líderes que formam essas equipes da GAT estejam mais comprometidos com os seus cargos, mais comprometidos com o leonismo, para fazer a GAT do clube com o exemplo. Vamos dar o exemplo de proatividade, responsabilidade, conhecimento, para poder compartilhar com os clubes. Onde está a GAT de execução do clube? Em nome do Distrito Múltiplo LA, quero parabenizar todos os leões brasileiros pelos 69 anos de existência do Brasil. Cumprimentar também a todos pelo Dia Nacional do Leonismo, que estamos comemorando também. Muito obrigado. Companheiros, companheiras, domadoras e CLEOs. Fui convidada pelo PDG companheiro João Roberto para falar das perspectivas para o Lions no Brasil. Como falei no início do ano leonístico, esse ano, mesmo com a pandemia do Covid-19, nos trouxe oportunidades de novas energias e foco na melhoria das habilidades de liderança e de serviço dos leões. Meu otimismo leva-me a crer em dias melhores, num Lions em que todos os associados estejam capacitados a levar para fora de nossos clubes os valores do leonismo para servir desinteressadamente suas comunidades, como nos direciona o lema do nosso presidente internacional Choi, unidos na bondade e na diversidade, procurando novas maneiras de servir suas comunidades com segurança. Vamos continuar trabalhando juntos nesse ano leonístico, para tornar nossos distritos pujantes, mais fortes, para atender aqueles que precisam de nossa ajuda. E para isso, precisamos de todos os associados juntos e de atrairmos novos para que venham para o servir. Veja, nesse ano leonístico que finda e no que vai iniciar, a oportunidade de cada leão se tornar multiplicador de conceitos sobre Lions. Para isso, nossas lideranças devem preparar os futuros líderes leões e leos para que possam repassar esse conhecimento leonístico aos clubes, divisões e regiões. O mundo precisa do nosso comprometimento para ser o mundo que todos queremos, desejamos e aguardamos. E não devemos esperar pelos outros. Temos que nos unir e servir desinteressadamente, hoje, agora e sempre, levando esperança, fé, amor, plantando nossa semente de solidariedade. Com uma boa equipe, nunca ficaremos sozinhos. É a união que faz a força e que faz de nós fortes em nossas conquistas. Acredito que cada leão possui conhecimentos, experiências e habilidades únicas para atender às necessidades das comunidades domadoras, e acredito que as nossas diferenças nos tornam mais pujantes e unidos, podendo alcançar todo o nosso potencial e atingir o maior bem que o mundo já viu. Sei que o que mantém os associados no Lions é o serviço realizado, a amizade, o companheirismo que se desenvolvem, além da diferença que fazemos na vida das pessoas. Resta-nos agora dar continuidade à construção de um leonismo modificado e adaptado aos dias atuais. Não temos como voltar ao que éramos antes. Devemos agir com o dinamismo da nossa associação, que a nossa associação vem nos disponibilizando
inspirando confiança e incentivando a todos na busca de desenvolvimento dos nossos trabalhos, com muito amor e respeito pelo Lions, servindo de base, encorajamento para vivenciarmos o verdadeiro leonismo. Portanto, peço a todos para se comprometerem e se unirem para o bem de todos, de um Lions onde todos trabalham na mesma direção e para o mesmo propósito. O sucesso será, com certeza, assim como a satisfação e a realização pelo trabalho feito. Lembre-se que Deus conta com nossos gestos de amor, onde quer que estejamos, para falar e agir com justiça, para semear a paz, para viver com dignidade e mostrar que é possível, sim, ser feliz e fazer os outros felizes também. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Inicialmente quero agradecer ao governador do distrito LC1, companheiro Carlos Eduardo Schaefer, e ao companheiro João Roberto Moreira Alves, coordenador de GLT do distrito LC1, pelo convite para estarmos aqui nessa data, quando comemoramos o Dia do Leonismo Nacional. Data essa de fundação do Lions Clube Rio de Janeiro, Mater Clube do Brasil, e falarmos sobre o Lions no Brasil. Nos primeiros anos da década de 50, o brasileiro Armando Fajardo, através do seu cargo de diretor do Jockey Clube Brasileiro, tomou contato com o leonismo no Uruguai, em dezembro de 1951. Impressionou os dirigentes de Lions Clube Internacional pelo seu dinamismo, simpatia e pelo discurso simples, cativante e convincente que motivou o honroso convite de ser o construtor do leonismo brasileiro. Havia escolhido o homem certo. Após 4 meses, em 16 de abril de 1952, foi fundado a célula inicial do Lions Clube no Brasil, o Lions Clube Rio de Janeiro Centro, o Master Clube do Brasil, com 40 associados. Tanto no Rio como em São Paulo, vários cidadãos conhecedores das atividades de Lions procuravam isoladamente trazer o movimento para o país. O que estava mais adiantado era Floriano Peixoto Santos, em São Paulo, que conheceu o Lions Clube em viagem aos Estados Unidos. O nosso paulista, Floriano Peixoto, já contava com várias adesões de diversos amigos. Floriano, porém, foi informado que o primeiro Lions Clube no Brasil deveria ser no Rio de Janeiro, por ser a capital do Brasil naquela época. Começaram então as conversas entre paulistas e cariocas. E o segundo clube brasileiro, Lions Clube de São Paulo, foi fundado com 56 associados no dia 23 de julho de 1952. Porém, outro brasileiro, Elias Salomão, o Elou, foi reconhecido como sendo o primeiro brasileiro a ingressar em Lions, o Lions Clube Guajarani, do distrito S1, na Bolívia, em março de 1952. O leão número 1 do Brasil foi o Armando Fajardo, e foi também o primeiro governador de distrito e patrono do leonismo no Brasil, título outorgado a ele em 1964, na Convenção Nacional de Salvador. O Lions do Brasil começou primeiro no Rio, pois em segundo em São Paulo, e o terceiro Lions Clube fundado foi em Salvador, na Bahia. Floriano Peixoto é considerado o leão número 1 de São Paulo, fundador do primeiro clube de São Paulo e o segundo do Brasil, o Lions Clube São Paulo Centro. E Elias Salomão foi reconhecido pelo Conselho Nacional de Governadores, em 1992 e 1903, o primeiro brasileiro a ingressar em Lions Clube. A partir de julho de 1999, por decisão da Convenção Nacional em Belo Horizonte, Minas Gerais, em maio de 1998, e aprovado pela Diretoria Internacional de Lions Clube, o Brasil passou a ser considerado, agora dividido em 4 distritos múltiplos: LA, LB, LC e LD. Assim,
o leonismo brasileiro iniciou e já foi, no final da década de 50, nós já começamos a ter o Leo Clube, formado para os mais jovens. E na década de 60, no Rio de Janeiro, começou o movimento de castores. O leonismo brasileiro cresceu muito nas décadas de 60, 70 e 80, com a fundação de vários clubes, e vivemos uma época de ouro até o final do século passado, quando o modelo assistencialista, onde o nosso movimento tinha sua grande força, começou a ser abalado agora com o crescimento dos movimentos religiosos e das ONGs. Sabiamente, os nossos dirigentes passaram a orientar para a mudança de foco. O assistencialismo continua, mas em caráter pontual. E passarmos a dirigir nossas forças para agora a promoção e o desenvolvimento social, onde estaríamos voltados a promover a mudança do cidadão, para que ele possa mudar a comunidade onde vive, investindo sempre em projetos de alto impacto na sociedade. Apesar de todo o esforço, ainda encontramos muita resistência em adotar um novo modelo. Atualmente, temos vários desafios a enfrentar, para continuarmos sendo a maior e a melhor organização de prestação de serviços do mundo. Por exemplo, o aumento do número de associados, fidelização dos nossos associados, a nossa comunicação. Falamos muito para dentro de Lions. Precisamos começar a falar para fora de Lions, numa linguagem atual e que chegue realmente à sociedade e ela reconheça a nossa missão, os nossos valores e o nosso servir. Atender às necessidades da comunidade e não fazermos o que acharmos que tem que ser feito. Esse é um ponto fundamental. Muitas vezes nós fazemos muitas coisas, os nossos clubes fazem muitos projetos, muitas atividades, porém, será que aquilo é o que aquela comunidade está esperando? Então, Lions, nós já temos programas. Conheça a sua comunidade, conheça aonde você vai agir. Você sabendo aonde você vai agir, com certeza as respostas serão melhores. Outro ponto importante é envolvermos mais nos assuntos que afetam a nossa sociedade. Não podemos continuar ficando alheio a tudo e não tomarmos uma posição em termos institucional. Qual que é a nossa posição efetiva em relação às políticas sociais, ambientais, educacionais, de segurança, preconceito, gênero, etc. Não são atitudes isoladas, e sim atitudes que devem ser tomadas no nível global. Atitudes que todos os múltiplos devem tomar. A medida, como que vai ser feito, é de cada distrito, de cada múltiplo. Porém, esses assuntos nós não podemos ficar mais alheios. Na década de 20, Helen Keller lançou um desafio para sermos paladinos da visão. Abraçamos a causa, tornamos exatamente e fizemos um grande progresso com os programas de Side First. Pioneiro nas cirurgias de catarata em grande escala. Graças a isso, a essas cirurgias, foram criados vários hospitais oftalmológicos, clínicas, alas de hospitais universitários, todos equipados, muito bem equipados, através da nossa fundação. Essa atitude fez com que os governos estadual, municipal e federal a desenvolverem projetos semelhantes. E hoje, praticamente, todo mundo tem um projeto de catarata, um projeto de visão. Mas quem começou, quem desenvolveu, isso foi Lions. Investimos também na vacinação. Uma dose salva uma vida, na vacinação de sarampo. Bill Gates entrou e quantas vidas nós salvamos no mundo a esse respeito. Esses daqui e outros desafios nós temos que enfrentar. Na minha opinião, hoje, temos outro grande desafio. Com essa pandemia e uma atitude, ao meu ver, não correta de fechar as escolas e somente ficarmos com o ensino remoto, valores foram perdidos. Vocês podem imaginar o mal que está sendo feito às nossas crianças e adolescentes, não só quanto à educação pedagógica, mas também nas habilidades socioafetivas.
aumentando cada vez mais ainda a diferença de conhecimento entre o ensino público e o privado. A recuperação levará anos e anos, e como acredito que só a educação transforma vidas, sugiro que de uma maneira global o leonismo brasileiro invista na educação como uma ferramenta de transformação do indivíduo e da sociedade. Lions vai à escola é um projeto que não pudemos levar adiante na sua totalidade nesse ano leonístico, devido à paralisação das escolas. Mas ele consistia de uma maneira muito simples, de cada clube agora adotar uma escola e desenvolver todos os nossos programas dentro dessa comunidade. Lions Quest, visão, diabetes, meio ambiente, câncer infantil, alívio à fome e concomitantemente discutir a necessidade dessa comunidade e junto com eles trabalhar para solucionar os problemas levantados. Assim, caros companheiros, companheiras, domadoras, léus e castores, com certeza estaríamos efetivamente servindo. Com certeza estaríamos transformando vidas e com certeza mostrando a todos o trabalho de Lions e consequentemente cravando em cada coração a palavra Lions de gratidão e em cada associado levantarmos a nossa bandeira do orgulho de ser leão. Muito obrigado. Olá, uma saudação muito especial ao DG Carlos Eduardo Ramos Schaeffer, governador do Distrito LC1, uma saudação muito especial ao companheiro Leão, João Roberto Moreira Alves, coordenador GLT, e saudando ele, uma saudação extensiva ao comitê, certo? De desenvolvimento de liderança, tá? E também do Instituto de Desenvolvimento de Liderança do Distrito LC1, e também o Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, e a todas as lideranças que atuaram na realização desse encontro. Saudar também os nossos colegas também, companheiros Leão e companheiras Leão, presidentes de conselho, o CC Luiz Filho Tavares Pinto, presidente do CG do DMLA, a companheira Leão CC Dalva Ivone Chapim Nobre de Azevedo, presidente do CG do DMLB, e o companheiro Leão CC Eduardo Jacob, presidente do CG do DMLC, certo? E especialmente uma saudação muito boa, muito bonita a todos que estão neste momento, todas as lideranças que estão assistindo às exposições deste belíssimo encontro. Recebemos um convite, então, para falarmos sobre Lions no Brasil, tá? E de uma forma especial o companheiro João Roberto, ele nos enfatizou, então, as perspectivas para o Lions no Brasil, certo? Pois bem, é desafiador, né, falar sobre um tema como esse, afinal de contas a gente está vivendo num momento muito diferente, mas devemos sim, de alguma maneira, tentar fazer um trilhar, né, nessa caminhada, olhando para frente, olhando para o futuro, né, por meio, então, daquilo que de fato a gente tem já em mãos para trabalhar. Tá? Quando nós olhamos para o nosso movimento, certo? Nós temos que ver que Lions é algo global e que atende necessidades locais. Então, cada vez mais, isso vai ficar visível nas nossas ações. Tá? Por quê? Porque Lions lembra muito uma multinacional. Né? Ela tem toda uma estruturação, um planejamento global, tá? Onde vai atuando nas necessidades locais. Tá? Então, eu gosto muito de lembrar do exemplo da margarina, né? A margarina que nós consumimos, e em cada região do Brasil ela tem um sabor diferente. Por quê? Porque ela se adaptou, tá? Ela se adequa às necessidades locais. E o nosso movimento faz isso também. Tá? Eu acredito, certo, que nós iremos, no futuro, de uma forma ainda maior, entender as reais necessidades da comunidade e também dos associados do clube. Diria assim, então, que nós vamos ganhar uma capacidade ainda maior de analisar o clube e também de analisar a comunidade, em virtude do incremento das capacitações que
que o nosso movimento vai fornecendo, através de ferramentas também que vão chegando de uma forma tímida agora e de uma maneira futura com maior ênfase na base. Então ganharemos essa habilidade de se analisar, né? De olhar para si e também olhar para a jaula. O nosso movimento, ao longo de 103 anos, ele foi se adaptando. Tá? Ele foi vivenciando aqueles fatos importantes que mudaram os rumos da humanidade. Né? Sejam fatos ligados a acontecimentos históricos, como guerras, que a gente já presenciou nos livros de história, né? Alguns que de repente ainda estão vivos vivenciaram. Tá? E também as mudanças na forma como nos comunicamos, a forma também como nós nos divertimos, ou seja, né, na sociedade antigamente tinha aqueles clubes sociais que a gente frequentava e a gente vê uma redução considerável, né, desse número de, enfim, de associações, enfim, que a gente não vê o crescimento, muito pelo contrário, a redução do número delas nas nossas grandes cidades. E o comportamento humano também. Tá? Ele vai mudando ao passar dos anos, as formas de trabalho também, e tudo isso impacta com aquilo que nós vivemos. O Lions não é uma bolha, ele está ligado na sociedade. E uma amostragem, um termômetro muito interessante para avaliar essas mudanças são os clubes nos grandes centros urbanos. Geralmente essas mudanças elas começam, né, elas têm um impacto maior nas grandes cidades. Então, quem é governador, quem é presidente de clubes de grandes cidades, acaba ao longo dos anos vivenciando os impactos disso. Então, eu acredito que, olhando para o nosso movimento, ele vai sim conseguir superar o momento que a gente está vivendo. Então, ele vai conviver, vai se adaptar com a pandemia e vai seguir em frente. Existem muitas pessoas, tá, que eu já ouvi no passado, há mais de uma década que eu estou no movimento, que eram quase que cavaleiros do apocalipse pregando o fim. O Lions não vai durar mais nem 10 anos. Tá? Então, existem pessoas que realmente não fazem citações conforme ou deveriam, né? E digo a vocês que quem quer faz acontecer, né? Não espera as coisas passarem. Então, a gente tem que liderar muitas vezes os processos de mudança. Tá? A pandemia, então, ela acaba trazendo para a gente uma experiência difícil, nova, ao qual não só no Lions, todos nós como sociedade estamos vivendo. Tá? Então, quando nós olhamos para ela, o primeiro elemento que eu recordo, ela é um filtro. Né? A pandemia é um filtro porque aquilo que já não estava funcionando direito antes da pandemia, com a pandemia apresenta então maiores dificuldades para se sustentar, para se manter. E nos clubes não é diferente. Aqueles clubes que não começaram um trabalho, né, utilizando a comunicação, as redes sociais, ligando os associados por meio de comunicadores, né, grupos de conversação. Né? Então, os clubes que não se prepararam antes, já não estavam vivendo um pouquinho disso, vão passar um pouco mais de trabalho, né, passando então, ao longo da pandemia, esse filtro ao qual eu me refiro. Né? Que a gente consegue observar bem esses clubes e também, né, na sociedade, as empresas tiveram que se passar. Tá? É mais um motivo que nós temos de olhar para os nossos associados e entender as reais necessidades para que eles se sintam incluídos e não excluídos no movimento neste momento. É uma grande prioridade. E a pandemia também, ela lembra muito um veículo dirigindo, né, no nevoeiro, enfim, na névoa, porque a gente não consegue enxergar muito para frente. A pandemia nos impede um pouco de olhar para frente e ter uma visão um pouco maior dos desdobramentos futuros. Mas o interessante é que, quando nós começamos a pandemia no ano passado, nós tínhamos uma visibilidade muito curta pelas inseguranças, pelas mudanças, e o andar da pandemia agora está ampliando um pouco mais a visão. Vide o exemplo, né, da vacinação, que já começa a dar uma garantia de segurança maior para a sociedade e também para um retorno de uma certa normalidade também. Tá? Então é muito interessante a gente estar vivendo nesse momento, mas também ampliar um pouco mais da visão. A adaptação é extremamente necessária, conforme já foi falado, né, no assunto da tela anterior. E também os clubes, quanto mais adaptados, melhor eles vão transitar neste momento. Tá? Isso vale também para os distritos, vale também para os múltiplos e assim por todo o movimento. Quanto mais adaptados estiver ao momento que nós estamos vivendo, melhor.
E também, claro, a gente vai ter algumas perspectivas pós-pandemia, né? Isso se dá, né, pela experiência que a gente está vivendo até agora, e também não deixam de ser perspectivas para o futuro do nosso movimento, seja dos nossos múltiplos e também para o Brasil. Tá? As reuniões e o ambiente online, elas vão se tornar algo já que se torna um ambiente natural para a grande maioria, né? E também um legado desse ambiente online que é extremamente importante. Tem que ter um trabalho agora de manter esse trabalho. Por quê? Eu me recordo quando fui governador no ano leonístico 17 e 18, onde a nossa equipe, nosso grupo tentou trabalhar as ferramentas online como uma forma já de estimular os clubes a ter um contato com algo que estava se tornando e se tornou justamente uma forma quase que padrão de comunicação nos dias de hoje, né, de promoção também. E eu lembro que nós queríamos começar algo com os presidentes de divisão, né, fazer reuniões virtuais, estimular a realização de reuniões virtuais por Skype. Pô, um presidente de divisão, muitas vezes, ou de região, se deslocava aí quase 100 quilômetros para poder participar de um encontro, às vezes, com o próprio bolso, sem ressarcimento, né? E quem sabe dinamizar isso. Mas nós não tínhamos o quê? O ambiente. Lembrem muito bem disso. Nós não tínhamos um ambiente onde as pessoas, de certa forma, a maioria dominava para poder fazer isso. Então, hoje, nós já temos o legado de um ambiente online, que precisa ser mantido. E eu acredito também que nos distritos e nos múltiplos, a gente vai realmente avaliar muito bem a necessidade de fazer determinado encontro presencial ou não, né? O presidente de um clube vai avaliar se vale a pena fazer uma reunião presencial de diretoria, tá? Diante de todas as reuniões depois, quando a gente passar a pandemia, né? Assim como também um governador, a necessidade presencial de todos as RGDs, né? Também é interessante. Bem como também os presidentes de múltiplo, né? Com todos os eventos grandes e de longas distâncias, se todos serão feitos, né? Todos feitos de forma presencial. O incremento na capacidade de promoção e divulgação nas redes sociais, isso é muito importante, é um legado que a gente vai manter, acredito eu, pós-pandemia. As estruturas de TI e comunicação, elas vão ser então estimuladas agora e futuramente vai ser algo que os distritos e os múltiplos vão precisar vivenciar e investir mais também, e acredito que viverão. O ambiente propício para mudanças que a pandemia nos traz é, de certa forma, uma maneira também da gente tirar um pouco do véu que nos tira a visão para outras situações e até mesmo estabelecendo prioridades diferentes pela experiência que está se vivendo. Então isso é algo muito importante, que nós não sabemos qual vai ser o cenário econômico, digamos assim, pós-pandemia, né? Mas tudo isso vai nos ajudar a trabalhar mudanças que melhor atendam às necessidades do movimento. E também o incremento das capacitações, né? Isso é algo que a gente está presenciando, né? A atividade online favorece, né? A gente pode correr todo um distrito dentro, né, de um ambiente online e fazer um treinamento que antes teriam que fazer em vários momentos, em regiões diferentes. Então, isso é um legado que eu acredito que deve ser mantido, tá? E também uma perspectiva aí pós-pandemia. Outro ponto importante, né, com o incremento dessas habilidades que eu falei que a gente vai ganhar, a gente acredito que naturalmente vai começar então a ter uma vivência ainda maior do planejamento no nosso movimento. E o GMA, que é algo novo agora nesse momento, e a partir do ano que vem os distritos múltiplos terão aí 1 ou 2 distritos para piloto, né, na próxima gestão. É uma ferramenta, né, uma proposta do nosso movimento que também não deixa de ser uma estimulação ao planejamento. Tá? Isso é super importante, esse estímulo de planejar. E vai trazer muitas lideranças para dentro do processo e também vai necessitar de uma capacitação bastante grande, né? Porque são muitas pessoas envolvidas. Então é importante que nós temos um ambiente já e construa um ambiente que favoreça justamente o planejamento, né, para isso. Por quê? Porque o planejamento ele é uma ferramenta que tu pode determinar e delinear a caminhada para o futuro. Né? Você pode construir um futuro por meio de um planejamento. Claro, cenários diferentes que venham a acontecer. A gente nunca imaginou um cenário de pandemia, por exemplo. Né? Mas dentro de uma vivência que está, enfim, se mantendo, o planejamento ele nos auxilia bastante mesmo, né, para determinar o que nós queremos realmente para dentro de um espaço de tempo futuro, certo? Nós vamos contribuir ainda mais com o planejamento da associação, né? Por que a gente fica lançando dados, então alimentando sistemas? Qual é a necessidade disso? Tá? É uma indagação que muitos têm. Por que eu estou lançando atividade de serviço no MyLion
Ou, por exemplo, porque a minha devoção estar atualizando dados de associados, então, no MyLCI. Lembrem, claro, no futuro outras ferramentas virão e tudo mais, outras siglas também, mas o que eu quero dizer é que realmente essas ferramentas alimentam bancos de dados. E esses bancos de dados são a matéria-prima para que estudos precisam ser feitos para o planejamento da associação de forma global até. Então, quanto mais nós estivermos lançando essas informações, e repito também, mais e também de forma assertiva, de forma correta, maiores são os dados e também com maior precisão a nossa associação internacional vai conseguir avaliar desempenho e ter números e informações para o futuro. Então, acredito que para o futuro, as perspectivas, então, conforme levantadas, a gente vai contribuir cada vez mais para o planejamento da associação e um fato importante também que é utilizado as metas dos dirigentes, né? Acredito que os governadores, né, já fazem há um certo tempo isso, no meu tempo eu já vivenciei, os meus anteriores também, e acredito que a tendência é que os clubes sejam estimulados ainda mais a fazer, então, estabelecimento de metas para alimentar toda essa complexa, né, estrutura, né, e também ferramentas para análise e desempenho do movimento. Tentem imaginar a associação prever orçamento futuro, né, da associação se não tivesse informação, né, ou prever, analisar as atividades que o movimento faz para estabelecer foco ou estabelecer as causas globais, por exemplo. De algum lugar teve que ter, né? Então, o exemplo do centenário, a celebração do centenário foi um momento extremamente importante, que a cultura de lançar atividade ali foi um grande balizador para os trabalhos futuros também. Tá? Relacionado à TI, né? As grandes empresas no mundo, elas acabam se tornando, na verdade, grandes empresas de TI, né? Hoje, uma empresa que fabrica automóvel, além de fabricar automóvel, ela também é uma grande empresa de tecnologia da informação. E o Lions não vai ser diferente, né? Ele já vem de uma caminhada relacionada à tecnologia da informação. Ela vai se especializar ainda mais com outras formas de analisar dados também, que hoje as grandes organizações também o fazem. Mas então, a tecnologia a serviço da gestão, da promoção, da capacitação e também da captação de novos associados. Quero dizer a vocês que já tem distritos fazendo projetos e já rodando ferramentas ligadas à área de tecnologia e de promoção, no caso das redes sociais também, para trazer leads, para trazer interessados para um banco de dados e já entrar em contato com eles. O meu distrito já há um certo tempo já começou a fazer isso. Vejo outros distritos também dentro do DMLD fazendo o mesmo. Então, esse investimento em tecnologia vai acontecer de uma forma maior no futuro, acredito eu, né? Como estamos tendo perspectivas para o Brasil, tanto nos distritos e distritos múltiplos, profissionalizando muito bem esse ponto e ganhando experiências. Salvo dizer que o DMLD conseguiu um reconhecimento de uma ONG que faz o guarda-chuva, né, entre as empresas de tecnologia e essa entidade. Então nós temos um reconhecimento e hoje nós temos acesso a ferramentas como as ferramentas pagas do Google, né? Nós temos o acesso dessas ferramentas corporativas de forma gratuita e temos descontos em outras ferramentas. E tem lá ferramentas que a gente nem conhece ainda, nem domina. Por quê? Mas abrimos portas para o futuro para começar então a trazer instrumentos que venham trazer benefício claro, do múltiplo e também no movimento. Tá? Os clubes de interesse especial, eles são uma alternativa muito interessante porque lá eles identificam as ações, né, de clubes que tinham interesse comum e paixão comum. Né? Não é um programa novo, ele é de 2017, mas a tendência é o crescimento dele com uma perspectiva futura, porque é um programa que ele causa pertencimento e conexão entre os associados. Né? Hoje a gente não pode convidar uma pessoa só por convidar. Tá? Então, o trabalho, né, relacionado aos clubes de interesse, eu acredito que é algo muito interessante, porque vocês podem observar que clubes que têm foco estabelecido e projeto, eles têm um trilhar muito bacana na comunidade. E também a questão do clube de interesse especial, ele pode promover algo muito semelhante, claro, através dos interesses
e da paixão comum. Aí vai questões como assuntos como cultura, fase da vida, causa, né? A profissão, educação, esportes ou hobby. Então, acredito que seja algo bem interessante. Clube que tem projeto, enfim, que nos padrões que nós conhecemos, geralmente é um clube que já tem um trabalho legal. Imagina, então, um clube de interesse especial. Então, acredito que é uma ferramenta que no futuro é uma perspectiva boa aí para a gente estar vendo a adoção maior. E dizer a vocês, pessoal, que foi muito gratificante, eu agradeço o convite que foi ofertado, né, para falar sobre alguns temas que a gente imagina até através daquilo que tem em mãos hoje, mas de certa forma também lembrar que são tópicos, né, que no futuro a tendência é uma adoção maior dentro do movimento, dentro do Brasil também, e quero agradecer então a oportunidade de dialogar sobre um tema tão interessante que foi, né, sobre as perspectivas, né, para o nosso movimento futuro. Agradeço, então, um forte abraço a todos, muita saúde e muito sucesso nos trabalhos. Um forte abraço. Olá, companheiros e companheiras de julianismo, amigos e amigas. Primeiramente, quero agradecer, em nome do presidente Luiz Augusto, a honra de me ter nomeado o interlocutor dessa apresentação, em nome do Lions Clube do Rio de Janeiro, diante do seu aniversário de 69 anos de fundação, que é coincidente com o aniversário do leonismo brasileiro, uma vez que o Mater Clube, como chamamos o Lions Clube do Rio de Janeiro, foi o primeiro clube a ser fundado no Brasil em 16 de abril de 1952 por Armando Fajardo. Armando Fajardo, quando fundou o Lions Clube do Rio de Janeiro, tinha 59 anos de idade e os tempos eram outros. Em 1952, estávamos em franca expansão da influência geopolítica dos Estados Unidos e havia uma euforia econômica e prosperidade ocidental. Havia também a expansão das ideologias, símbolos e empresas norte-americanas no Brasil, que na época estava na fase democrática da era de Getúlio Vargas. O Rio era a capital federal e havia uma alegria e o poder político local. Porém, já agora, em 2021, o cenário geopolítico é outro. Está tudo diferente. Estamos vivendo uma crise. A China gradativamente está assumindo a liderança da economia mundial. A pandemia do Covid-19 e a expansão da internet e a popularização dos celulares, dos aplicativos, estão mudando as cadeias de comércio, educação e produção industrial, acarretando um grande desemprego global, com redução do PIB mundial mais pronunciados nos países de média renda, como no Brasil. Simultaneamente, ocorreu nas últimas décadas a expansão de variadas instituições do terceiro setor para múltiplas finalidades. Também observamos o envelhecimento dos nossos associados e a nova geração de brasileiros não se identificam com a forma de apresentação dos valores leonísticos. Nas últimas décadas, observamos o declínio progressivo de número de associados no nosso país. Mas o tempo muda e temos que reagir. Assim, nós do Mater Clube estamos reagindo, sim, através da mudança da forma de prestação de serviços. Em primeiro lugar, fizemos a migração desta prestação de serviços presenciais
para a prestação de serviços virtuais da seguinte forma: fizemos um bom site com informações históricas sobre o leonismo brasileiro e sobre o clube, e também informando a nossa prestação de serviços. Fizemos também uma página exclusiva no Facebook. Fizemos uma parceria com a ACD, Associação Carioca dos Diabéticos, e juntos desenvolvemos a educação em saúde online para pessoas com diabetes e promovemos a podologia para a prevenção do pé diabético. Estamos também juntos elaborando uma lei estadual da notificação da hemoglobina glicada para fins da prevenção do diabetes. Essa lei atualmente está em plenário a ser votado na LERJ. Fizemos parceria também com a Escola Municipal Celestino Silva, no centro da cidade, onde fazemos concursos temáticos, distribuímos cestas básicas para as famílias dos alunos nestes tempos de pandemia. Bem, mas ainda temos grandes problemas para solucionar. Precisamos compreender as novas perspectivas para a realização da Convenção Mundial de Lions Club no Rio de Janeiro. É uma missão nossa. A pandemia nos tirou um projeto que estávamos indo bem. Outra questão é a crise da redução progressiva dos nossos associados, tanto pela perda pelo envelhecimento, quanto pela impossibilidade de convencer os nossos amigos e familiares a fazerem parte do leonismo devido a esse formato ultrapassado da apresentação dos valores altruísticos do Lions Club. Outra dificuldade entre nós que estamos encontrando é a crise econômica e de saúde que a pandemia trouxe para todos nós. Temos ainda mais problemas. Temos uma sede própria, muito bem instalada, muito bem localizada na Cinelândia, mas agora está se tornando inútil e com custo elevado. Nesta foto, vocês veem a sede do Lions Club do Rio de Janeiro, na Cinelândia, ao lado do Teatro Municipal e ao lado da Câmara de Vereadores do Palácio Pedro Ernesto. Estamos considerando os seguintes projetos para adaptação aos novos tempos. Estamos em fase de planejamento de um curso de educação em diabetes online, gratuito, em parceria com a Associação Carioca dos Diabéticos. Queremos voltar a realizar o concurso online de redação, porque a honestidade é boa para todos. Esse concurso, antes feito em papel, já era um grande sucesso e queremos agora passar para o modo online. Queremos trocar a nossa sede própria por um imóvel ativo e que, ao mesmo tempo, preste serviço à comunidade. Como visto, o leonismo brasileiro vem em declínio. Na verdade, há vários anos, devido a fatores geopolíticos relacionados à economia, à cultura, à ciência e tecnologia em escala global. O que o leonismo brasileiro precisa é adaptar-se aos novos tempos e aos novos recursos que amplificam o trabalho em grupo, sempre mantendo os valores altruísticos de Melvin Jones. Vale a pena lembrar que, em tempo de crise, os valores éticos da solidariedade do leonismo se tornam ainda mais importantes. Porém, precisamos urgentemente de um novo formato de leonismo para conseguirmos voltar a expandir o número e a qualidade dos nossos futuros associados. Isto posto, agradeço a todos vocês, meus amigos e amigas,
pela oportunidade de servir a comunidade dentro da nossa organização internacional de Lions Club. Para finalizar, coloque essas duas fotos. Vejam como era a Avenida Presidente Vargas em 1952, época de Armando Fajardo, e agora, em 2021, a nossa época. Veja como a avenida mudou em 69 anos. E se nós olharmos nesse aspecto, o leonismo quase não mudou nesse mesmo período. Chegou a hora de mudar. Mudar é uma questão de sobrevivência. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Agradecemos a todos os participantes deste ciclo de palestras, agradecemos a bela exposição feita pelos nossos palestrantes, agradecemos ao companheiro João Roberto e equipe pela organização e também ao companheiro Leão Wilson Douglas Gualberto pela invocação a Deus. Tenham todos uma boa tarde e declaro encerrado o 86º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones. Leonismo a qualquer